a gente está falando de um momento em que a gente vai ter a passagem desse período para a Constituição de 1988. Né? E aí, o que faz, então, o que consubstancia essas modificações, né? essas mudanças que a gente já conseguiu observar? Né? O que vai embasar o surgimento do artigo 227? Um pouco desses elementos estão nesse vídeo muito curto. Não existia nenhum elemento específico com relação ao atendimento da criança. O que regulava o Brasil nesse momento ainda eram as leis filipinas, leis portuguesas, e nós já tínhamos aí o Código Criminal, o fim da escravidão, e também com isso uma quantidade significativa de crianças que começam a habitar centros urbanos. Uma urbanização que crescia, junto com uma população também em aumento. Houve também um aumento da violência urbana. Nesse período, a pobreza também aumenta. Havia, até então, uma proteção da criança abandonada através de uma instituição que veio de Portugal para o Brasil, colonial, que é a roda dos expostos. Eram cilindros com dois buracos que giravam no próprio eixo, onde as mães, geralmente as mães solteiras, colocavam a criança em determinado ponto para que ela fosse pega no outro ponto sem se identificar. Era o anonimato, né, da época. O Brasil herdou da Europa um debate de que não deveria haver roda de esporte, sessão especial. O Código Criminal da República estabelece como critério de responsabilização o que vai se chamar de teoria do discernimento. Seria feita uma avaliação psicológica da criança dos 9 aos 14 anos para verificar se ele teria discernimento, e a responsabilização e a medida adotada seria proporcional a esse discernimento. Se era plenamente compreensível a ação da criança, então receberia uma sanção penal como se adulto fosse, né? Com alguma atenuante só, né? Então era imputável penalmente desde que fosse identificada essa consciência, digamos assim. O Bernardino era um garoto, um engraxate. Ele foi preso porque ele engraxou o sapato de um homem e, ao término, ele saiu sem pagar. Então, qual foi a reação dele? Ele jogou tinta e sujou as calças e ele chama a polícia. Quando ele chama a polícia, o Bernardino tenta explicar, mas não consegue. Ele é preso, junto com 20 presos adultos, e lá ele é violentado. Ele é retirado da cela e jogado na rua. É quando ele foi levado para o hospital e lá ele narra essa história para o jornalista. Esse caso ele foi muito emblemático porque ele vai mobilizar uma série de discussões no sentido de mostrar a necessidade de espaços específicos para essas crianças, que era impensável você ter uma criança que fosse retirada da rua e levada para uma prisão comum. Casos como o dele permitiram demonstrar a situação que vivia essa infância, em particular quando essas crianças eram levadas para as prisões. O Estado foi pressionado a criar um código para regular o que não existia. Então, esse código, o interessante dele é isso, ele vem regular tudo. Ele traz direito civil, ele traz direito de proteção assemelhado ao penal, assemelhado ao que existe hoje, mas não é propriamente penal. Ele traz direito do trabalho, ele traz questão de adoção. Ele divide as crianças em dois grandes setores. O setor das crianças de elite, brancas, ricas, e a grande maioria da criança brasileira, que é a criança pobre, negra, abandonada, delinquente. E essa criança recebe o nome pejorativo de menor. Menor era aquele sob a tutela do Código de Menores, que era ou vadio ou delinquente. A vadiagem era o meio para o fim da delinquência.
com menos de 14 anos, os menores começaram a ser considerados inimputáveis, né? A eles não se podia atribuir nenhuma infração. A partir dos 14 anos, segundo o Código, dependia se ele fosse abandonado ou não. A escola de preservação para o delinquente, a escola de reforma para o abandonado. Entretanto, na prática, o sistema era muito mais discricionário e cabia muito mais ao juiz decidir onde encaminhar a criança do que tanto a qualificação jurídica dela. Com todas as críticas que se possa fazer ao Código, é importante considerar o momento da sua elaboração. É a primeira tentativa efetiva de você construir uma legislação própria específica para a infância, regulando a questão do trabalho infantil, e era uma prática corrente. Uma frase muito utilizada era a seguinte: o trabalho da criança é pouco, não aproveita quem é bobo. Era exatamente essa ideia da exploração do trabalho. Você paga pouco e o que você ganha sempre é lucro. Havia o SAM, que era um serviço de assistência ao menor. Esse serviço só havia em poucas capitais, mas ele foi mais um serviço de tortura, de violência contra a criança internada, mas não educou nada. A principal criação do regime militar foi a FUNABEM, depois deu origem à FEBEM, dos estados. E nessa época eram internadas as crianças abandonadas, sem pais, com pais presos. Tinha então o setor dos menores e tinha o setor dos chamados delinquentes. E ela foi famosa como exatamente aquilo que ela tentou evitar no SAM, a violência contra as crianças. Aí as fugas em massa, superlotação de menores. Houve uma reviravolta em 1990 com a criação do ECA. E foi considerado uma revolução, um código aperfeiçoadíssimo do direito nacional brasileiro, mas, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é quase uma cópia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979. Então, o ECA é um reflexo direto das leis internacionais em defesa da criança e do adolescente. O ECA, ele tem a doutrina da proteção integral. Então, a criança tem o direito de ser protegida por todos, qualquer criança. Não importa a classe que ela tem, não importa se ela já praticou algum ato infracional, ela ainda assim está sob a tutela do ECA para ser protegida. Bem, então o que a gente vai ver, eu vou colocar aqui no chat o link para vocês, tá? O que a gente vai ver acontecer com a movimentação no Congresso Nacional para a propositura de uma nova Constituição, várias instituições, ali em 87, vão se organizar nacionalmente. Imagina fazer isso sem internet, né, naquela época, para propor a criação de um dispositivo que estivesse mais adequado às realidades, às necessidades e à discussão internacional que vinha sendo feita sobre os direitos da criança. E aí, então, formou-se uma frente nacional para os direitos da criança, capitaneada por diversas instituições, como a CNBB, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, aqui no Pará, o Padre Bruno e o Movimento República de Emaús, né, uma série de instituições, então, que atendiam crianças, dessas que eram consideradas abandonadas e delinquentes, e recolheram assinaturas. Há um documentário muito interessante no site do Senado, no canal do YouTube também, sobre a Constituinte, em que eles mostram uma cena em que o Ulisses Guimarães recebe essas assinaturas, mais de 1 milhão de assinaturas em papel, né, requerendo a construção de um dispositivo que alterasse o contexto normativo de proteção da criança, que acabasse com a situação irregular e construísse verdadeiramente a proteção. E aí, então, como fruto dessa discussão, né, eu vou pesquisar aqui e coloco já, tá, para vocês, como fruto dessa discussão, vai surgir
o artigo 227. Esse artigo 227, ele vai ser muito especial, porque ele vai... Peraí que eu estou falando devagar, porque eu estou procurando aqui. Ele vai dialogar, então, com essas perspectivas, né, da ONU. Olha, achei. Vou colocar aqui, dá para vocês no chat. A Constituição Cidadã. Aqui é o documentário completo. Em algum momento aparece essa cena. Ele vai, o artigo 227, como eu dizia, dialogar, então, com essa noção já construída na sociedade internacional. A infância é uma etapa da vida especial em que as pessoas estão em desenvolvimento e, portanto, precisam de uma atenção diferenciada, e vai estabelecer isso como um dever, não do Estado necessariamente, porque o fruto, digamos assim, né, o reflexo dos 2 códigos de menores é justamente a construção na sociedade brasileira da ideia de que o Estado podia intervir na família, mas não em qualquer família, né? Na família da criança considerada abandonada ou delinquente, retirá-la dela, institucionalizá-la, como se isso fosse resolver o problema. E o que a gente viu foi justamente o contrário, a ocorrência de uma série de violações de direitos dentro dessas instituições. E aí, então, a Constituição brasileira, ela vem em 1988, com toda, né, essa ação de articulação, de lobby, de pressão nacional e internacional, e ela apresenta uma outra conformação, tá? Eu vou novamente compartilhar aqui com vocês a minha tela para vocês terem a oportunidade de continuar, então, acompanhando aqui os slides. Bem, diante de todo esse cenário, né, o que a Constituição de 88 traz de tão inovador? Bem, o artigo 227 e o artigo 228, né? Passa, portanto, a ser reconhecido como dever da família, da sociedade e do Estado. Então, aqui é diferente, a gente não está falando de ação, né, de assistência ou de controle, a gente está falando de dever e direito, né? Então passa a ser corresponsabilidade da família em primeiro lugar, mas também de toda a sociedade e do Estado. Assegurar a criança e o adolescente, some a terminologia menor, e aqui eu preciso fazer uma reflexão importante, tá? Apesar do Código Civil continuar falando em menor de 18 anos, a gente não está diante, e não pode estar, desde 1988, diante da mesma categoria menor dos 2 códigos de 27 e 79. Por quê? Porque eu acabei de mostrar que o menor de 27 e o menor de 79 não é todo menor de 18 anos. É uma categoria que provoca diferenciação, desigualdade, discriminação entre o público brasileiro que tem menos de 18 anos. Porque naqueles 2 códigos só eram considerados menores quem era abandonado ou delinquente, né? Ou estivesse em situação irregular, no caso da segunda legislação. A partir de 88, isso desaparece. Agora, todas as pessoas com menos de 18 anos são consideradas crianças e adolescentes. A gente, diferente da Convenção da ONU de 89, que cria uma única categoria, que é a de criança, né? Todo mundo abaixo dos 18, a gente cria 2 categorias. E eu vou já explicar qual é a diferença entre elas. Então, passa a ser dever de todos nós assegurar a todas essas pessoas, com absoluta prioridade, aí lá vem mais um sustentáculo dessa nova forma, né, de tratamento, a prioridade absoluta, ou seja, a gente deve atender com primazia essas necessidades desse público.
E aí aqui a gente tem uma mini carta de direitos, né? Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização e à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, aqui a gente tem uma carta de direitos. Tá? Pela técnica da leitura sistemática da Constituição e pela teoria do direito constitucional, a gente lê esse artigo como um artigo de direito fundamental, tá? Que não está lá no artigo 5º. A segunda informação que eu gostaria de dar aqui é que nós também, se a gente analisar, não vemos nada de tão extraordinário em relação aos direitos que estão lá no artigo 5º, né? Caput e seus incisos. Mas tem um direito que faz aqui uma diferença estúpida quando a gente é criança e quando a gente é adulto, e que, portanto, está aqui e não está lá, que é o direito à convivência familiar, né? O direito de ser criado dentro do ambiente da família, e não importa se é a família biológica ou se é uma família substituta. O que importa é que faz toda a diferença crescer dentro desse ambiente. E aí a gente muda mais uma chave, né? A política da institucionalização, ela deve ser o nosso último recurso. Nosso primeiro recurso deve ser lutar para apoiar as famílias a criarem as suas crianças e os seus adolescentes. Além do dever que todos nós temos de garantir esses direitos, nós devemos, e aqui vem uma coisa muito importante da gente entender, né? Devemos colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, todos nós, num ambiente familiar, num ambiente comunitário, né, na sociedade em geral, ou nós que somos agentes públicos, temos esse dever, tá? Não só de garantir os direitos, mas também de sermos agentes responsáveis, né, para a não ocorrência de violação desses direitos. Junto com o artigo 227, uma outra importante construção da Constituição de 88 é o 228, que traz a imputabilidade penal, né, aos 18 anos, dizendo que são penalmente inimputáveis os menores de 18, ou seja, menores de 18 não serão responsabilizados pelo processo penal, e aí eu preciso dizer que tem uma vírgula, o artigo não acaba aqui, né? Por isso que é importante a gente compreender sistematicamente a legislação que temos, né? Porque esses serão sujeitos às normas da legislação especial. Então, há responsabilização, só não pelo processo penal, mas há uma responsabilização própria para a perspectiva que a gente constrói no artigo 227, que é a de que a pessoa com menos de 18 anos está em uma etapa de desenvolvimento biopsicossocial e, portanto, deve ser atendida dessa forma. Bem, a Lei 8.069 de 90 é a legislação, então, que vai regulamentar o artigo 227 e o artigo 228, e como já dito nesse pequeno documentário que a gente assistiu, ela vai ser talvez o caso mais fiel e mais perfeito que a gente tenha, né, de incorporação de um tratado internacional no direito brasileiro. Porque a gente vai, quando a gente estuda comparativamente a Convenção e o Estatuto, a gente vê que eles se amoldam muito perfeitamente. Não é à toa, né, os representantes brasileiros, a gente tem uma tradição de participação nas discussões internacionais. O Brasil é parte da Sociedade Internacional dos Tratados desde o início do século XX, né, e talvez de antes, e aí a gente vai ver, então, essa incorporação. Né? Tem um outro documentário, e aí me perdoem, agora já não vou me lembrar, mas do Dalmo de Abreu Dalari, que é um livro que a maioria de nós, bom, da minha geração, né, para trás, lemos quando a gente estuda a teoria geral do Estado, mas ele também escreve sobre direitos humanos, e ele conta essa passagem, né? Esse momento, então, do debate na sociedade internacional sobre os direitos da criança e a construção dos direitos humanos. Bom,
Então, a Lei 8.069, ela que vai regulamentar esses dois dispositivos, e aí ela vai trazer uma nova teoria, né? E vai criar, a partir do artigo 227 no Brasil, aquilo que hoje a gente chama de direito da criança e do adolescente. É porque... Ela vai... Desculpa. Alguém quer falar alguma coisa? Andressa, eu acho que só Eu foi ouvi... de ligado rapidamente, uma falha. Ah, tá. Então tá. Então continuemos, né? Voltemos lá para onde a gente estava. Então, onde eu estava? Ah, tá aqui, artigo na Lei 8.069. Então, a Lei 8.069, ela vai trazer uma nova teoria, que é a teoria da proteção integral e da prioridade absoluta, já no seu artigo 1º. Ela vai dizer, portanto, que assim como o artigo 227, a gente reconhece que a partir de agora a criança e o adolescente são pessoas que são sujeitos de direitos, que devem ser tratados como tal, que têm a necessidade de serem reconhecidos como pessoas que estão em desenvolvimento biopsicossocial e que têm a necessidade de ter os seus direitos atendidos com prioridade, né? E essa prioridade ela é absoluta, ou seja, a gente deve passar na frente essa proteção. Gente, e isso tem que ter assim, uma reflexão de ponderação, tá? Sempre. Né? No caos da pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo, falar de prioridade absoluta é jogar também com outros pontos nessa ponderação, né? Porque aqui a interpretação é essa. Primeiro, os direitos da criança, mas primeiro, nesse caso de saúde, né, as pessoas que estão em risco maior de morte. Então, vamos também fazer essas reflexões ponderadas em cada caso concreto. Bom, a lei no artigo 2º define quem é o seu público, e aí criança vai ser toda pessoa até 18 anos de idade incompletos, e adolescente vai ser toda pessoa entre 12 completos e 18 incompletos. Porque aí depois a gente está na fase, pelos estatutos, né, na fase da juventude, a gente tem o Estatuto da Juventude, que vai dos 16 até os 29. Bom, e depois temos nós, que não temos estatuto, nós estamos aí na Matrix, né, boiando na Matrix. Depois tem os idosos, né, a partir dos 60. Então, é mais ou menos assim que o Brasil se organizou dentro desses componentes. Bom, a Lei 8.069, ela também traz uma regra de extensão no parágrafo 2º, no parágrafo único do artigo 2º. Ela pode ser aplicada em casos expressos até 21 anos de idade, né? Tem propostas de lei para estender até os 25, no caso das responsabilizações, né, pelo processo educativo, né? A Lei 8.069, ela também é paradigmática e importante, porque ela vai estabelecer o fim da discriminação que a gente tinha antes com os 2 códigos de menores. Então, hoje não existe mais o menor, tá? Eu bato pesado nisso toda vez que eu falo. Não existe. Ninguém diz aqui, ô, menorzinho, vem cá que a titia vai dar um beijo. Não existe. Ninguém chama o seu filho de menor. Vem cá, menor, que eu te amo. Ninguém fala isso, né? Reportar-se a essa terminologia é voltarmos àquele momento histórico dos 2 códigos de menores. Então, a gente precisa fazer essa reflexão jurídico-política do que nós estamos vivenciando. Hoje nós temos crianças e adolescentes, e elas, sem discriminação, devem ser atendidas, né, como sujeitos de direitos, sem prejuízo da proteção integral que lhes compete, sendo assegurado seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Todas. Sendo, portanto, o dever da família, da sociedade e do Estado em corresponsabilidade assegurar esses direitos. Aqui nesse slide, com esses componentes, a gente tem as disposições do artigo 1º ao 4º da Lei 8.069. Bem,
Ainda nos primeiros dispositivos da lei, no artigo 5º, está dito que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Se vocês lembram, isso aqui é o finalzinho do artigo 227, né? Punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Preciso fazer uma correção. O artigo 227 da Constituição hoje, ele não trata só de criança e adolescente mais, houve uma reforma, uma emenda, e aí também estão lá, como sujeitos daqueles direitos, os jovens, tá? Então, são direitos da criança, do adolescente e do jovem, tá? Todos aqueles direitos e essas reparações sobre a não discriminação e a não violência. E aí aqui eu preciso fazer uma reflexão exemplificativa, né? Estava eu, há uns 2 anos atrás, no município do interior, em que nós, da Faculdade de Direito, tínhamos um curso, fora de sede, e a gente ministrava aula dentro de uma faculdade, dentro de uma escola pública, por causa do convênio com a prefeitura. E, enfim, as crianças estavam em aula, a gente tinha uma sala em que a gente ministrava aula, né, para a nossa turma de direito lá. No final da nossa aula, coincidia com o final da aula das crianças do período da tarde. E aí eu fui até a porta da saída, fiquei por ali para fazer um lanche com a turma e vivenciei uma situação extremamente complicada nesse aspecto, né? Pude presenciar uma situação de extremo constrangimento, quase violento, da diretora da escola com uma criança, na saída, na frente de todos. A diretora da escola chamou o nome da criança, fulana, e a criança voltou-se então para a diretora da escola. E todo mundo já viu como é, né, gente? Porta de escola, todo mundo saiu, todo mundo parou e olhou para ver o que ia acontecer ali. Então a diretora começou a brigar com a criança. Por que a tua mãe não veio? Porque eu chamei a tua mãe. Porque tu não aparece para a aula? Porque a tua mãe não te traz para a aula? Porque a tua mãe isso, aquilo, e descascou para cima da criança. A criança começou a chorar. Uma menina de mais ou menos 10 ou 11 anos. Né? E aí eu fiquei tão impactada que eu não consegui, num primeiro momento, realizar o que estava acontecendo, mas no segundo momento que eu respirei, entendi, aí eu me fiz valer do artigo 227 da Constituição Federal, do meu papel de pessoa da sociedade, né, e de professora, e com muita discrição, chamei a atenção dessa diretora. Chamei ela, conversei com ela, expliquei para ela o constrangimento que ela provocou naquele momento, quase violento para aquela criança. E apesar da resistência dela de compreender, porque ela achava que estava fazendo uma ação pedagógica, né, em virtude da sua autoridade de diretora, eu mostrei para ela que não. Que, na verdade, o que ela fez foi expor a criança diante de toda a comunidade escolar que estava na frente daquele portão. E esse tipo de situação é impossível, gente. Se a gente quer lutar para que as crianças não se evadam da escola, como é que eu vou ter atitudes como essa? Eu tenho que fazer o contrário. Se eu estou sabendo que a criança, porque o estatuto no capítulo da educação diz que as escolas têm que ficar de olho na frequência, né? E quando há casos de evasão, tem que notificar a família e entender o que está acontecendo. Mas não dessa forma. É preciso adotar métodos mais adequados de aproximação e de conquista dessa criança para o ambiente escolar. Então, eu tentei ser muito educada e fina, o que eu nem sempre consigo ser ao mesmo tempo, né? Mas tentei conversar no sentido de mostrar a necessidade de uma outra forma de intervenção nesse tipo de situação. Bom, no artigo 6º, o que a gente vai ter são alguns princípios para a interpretação da Lei 8.069, que são muito importantes. Né? Nós não estamos diante de uma lei que passa a mão em cabeça de menino. Eu costumo dizer isso sempre. Nós estamos diante de uma legislação que constrói a categoria de sujeito de direitos para quem tem menos de 18 anos e que, portanto, deve ser interpretada e aplicada diante dessa peculiaridade que nós estamos vivendo, né? Atendendo aos fins sociais, ao bem comum, à condição peculiar da criança, do adolescente, respeitando aí as suas etapas de desenvolvimento. Me encaminhando para o fim dessa minha
contribuição, eu gostaria de, com esse slide, demonstrar que a gente não encerra a evolução histórico-normativa da proteção da criança com o advento da Lei 8.069 em 90. A gente vai ter ainda a produção muito grande, muito forte de outras normas que vêm contribuir também para a ampliação dessa proteção, né? Da perspectiva do direito internacional dos direitos humanos, a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, que é de 90, já conversamos sobre ela, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos da OEA, de 92, que tem no seu artigo 19 a previsão de que os estados irão adotar todas as medidas para a proteção da criança. A gente tem também na OEA, acho que é de 99, uma convenção sobre o enfrentamento do tráfico de crianças, né, porque essa é uma preocupação muito forte da sociedade internacional, que vai ter uma ligação com a modificação profunda do nosso sistema de adoção internacional, inclusive, né? A gente vai ter também em 2010, pela Lei 12.318, a construção do nosso ordenamento jurídico do Instituto da Alienação Parental, algo que tem uma importância tamanha quando a gente entende a importância da convivência familiar, né? Como a alienação parental, nos anos 80 e 90, arruinou relações de pais e filhos e mães por causa dessa incapacidade dos adultos de preservarem as crianças das suas discussões, né, e das suas, geralmente nos contextos de divórcio, né, dessa relação de avós e avós, sogros e sogras, enfim. A gente tem que proteger as crianças desse tipo de constrangimento e os adultos têm que se resolver. As crianças não têm que fazer parte desse tipo de discussão. Em 2013, a gente vai ter, com a Lei 2.852, o Estatuto da Juventude. Por que eu trago ele aqui? Porque ele alcança uma parte da adolescência, né? É considerado jovem a pessoa dos 15 aos 19, então a gente vai ter aí duas legislações que se complementam, tá? Elas não são incompatíveis, porque o Estatuto da Juventude vai trazer a necessidade do Estado adotar uma série de políticas públicas, né, para promover a autonomia do jovem. Em 2014, a Lei 13.010 vai estabelecer o direito da criança e do adolescente de ser cuidado e educado sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante. E aí, quem se lembra do caso Menino Bernardo, né, ele foi digamos assim, a gota d'água para que esse projeto de lei, que era o projeto de lei da palmada, que chamava, né, para vedar e proibir o uso de castigo físico como método educativo pelas famílias e pela sociedade em geral contra crianças e adolescentes, fosse estabelecido, mas ficou engavetado. E aí, quando aconteceu o caso do menino Bernardo, que foi assassinado pela madrasta e pelo pai, tiraram esse projeto da gaveta e aprovaram. Tá? Essa lei não trata de homicídio de crianças, né? Mas o nosso Congresso Nacional às vezes age assim, né? E nas últimas semanas lá estamos nós envolvidos numa nova discussão sobre uma morte de uma criança em contextos que ainda não se sabe, né? Junto com a mãe e o padrasto. Então, para vocês verem como a gente tem que discutir a questão do castigo físico. A gente tem que discutir o olhar que a gente tem que ter com as crianças. A gente tem que discutir esse tipo de tratamento que a gente tem que dar. E aí, em 2016, a gente vai ter uma importantíssima lei, que é o Marco da Primeira Infância, que dispõe sobre as políticas públicas, né, para a primeira infância. E aqui nós estamos falando de crianças de 0 a 6. Né? Então, toda a preocupação voltada para a construção de políticas de saúde, de educação, de creches, né, a questão da possibilidade legal de pai e mãe se afastar do trabalho para cuidar dos seus filhos nesse primeiro momento de vida, porque aqui faz toda a diferença, então, essa presença dos pais e dos responsáveis. Bem, com isso, o que eu quis mostrar é que a gente teve um longo caminho de construção aí dessa
proteção jurídica da criança e do adolescente, né? Mas nós estamos num momento em que a gente não precisa mais de legislação. O que a gente precisa agora é de efetivação, né? A compreensão adequada por parte de toda a sociedade do que é essa nova forma de compreensão de quem é criança, de quem é adolescente, de quais são esses dispositivos, né? De como é que a gente efetiva isso dentro da nossa sociedade, mas, mais do que nunca, perceber como que, a partir dos nossos micro-relacionamentos, a gente pode conferir, então, essa proteção, tá? Dentro de casa, dentro da igreja, dentro dos grupos, né? Dentro da escola, da universidade, e também no entorno, né? No nosso entorno que nos circunda. Bom, eu espero que vocês tenham podido compreender, então, essas bases, e eu quero encerrar, mais uma vez, agradecendo ao professor Luiz Alberto pela oportunidade. Obrigada. E acho que agora a gente pode abrir aí para alguns questionamentos. Muito obrigada, professora, pela sua palavra. A senhora tiveram vários elogios aqui, a senhora, pelo conhecimento que a senhora nos passou e pela sua atitude da história que a senhora nos contou, né? E como eu avisei aqui no chat, nós abriremos para perguntas, então, se alguém tiver algum questionamento, pode estar enviando aqui no chat, que eu vou repassar para a professora, ou se ela quiser, a pessoa pode ativar seu microfone para fazer. Inclusive, teve uma pessoa que indicou aqui, eu acho que um documentário na Netflix, que é o caso Gabriel Fernandes, que eu acho que envolve a problemática que estamos discutindo. Aline? Oi, professor. Oi. Enquanto as pessoas vão fazendo as perguntas pelo chat aqui, né, que eu recomendo para aproveitar a presença da Andressa, os conhecimentos da Andressa, eu quero iniciar, instigá-la um pouquinho sobre isso. Andressa, nós estamos aqui na sequência da programação do curso, né, que vem uma apresentação dos membros do Ministério Público sobre os sistemas de defesa, né, que nós temos criados no Estado, e depois nós vamos trabalhar lá com a estrutura da cultura da paz, né? Então, são sobre esses dois focos. Na realidade, a minha pergunta vai se dividir em duas partes, né? Um primeiro foco é que dentro dos sistemas de defesa temos uma pedra, me parece que talvez das mais essenciais, que é o Conselho Tutelar, né? Mas a impressão que eu tenho, pode ser uma impressão talvez equivocada, é que o Conselho Tutelar muitas vezes tem agido de uma forma repressiva, né? Ou seja, na realidade ele tem agido de uma forma posterior ao fato. E eu queria te perguntar se não seria, talvez, mais interessante em termos de política pública, que nós tivéssemos um conselho tutelar ou conselhos tutelares que pudessem trabalhar na prevenção, realmente, não depois quando a violência, muitas vezes, deixa marcas que a criança vai levar para o resto da vida. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda parte da pergunta é que eu creio que o que nós estamos fazendo aqui no curso de capacitação com meus colegas promotoras de justiça da infância e da adolescência é fazer um processo de multiplicação e de pensar na infância e adolescentes como um marco importante no desenvolvimento biológico e social, psicológico desse indivíduo, né? Que também deve ser resguardado os direitos fundamentais, e que, por isso, nós deveremos trabalhar numa cultura de paz, né? Eu queria puxar esse tema aqui, porque cultura de paz é o que tu disseste ao final, a cultura de paz, a cultura de olhar atento, ela se desenvolve em qualquer espaço que nós tenhamos, nesse espaço aqui, na universidade, na escola, no grupo de amigos, no relacionamento, porque é nesses espaços que podem surgir pequenas violações que, se não forem tratadas ao momento, elas podem se tornar elementos culturais, como é, por exemplo, a cultura da palmada, a cultura da violência. Olha,
eu fui criado e levei cinturada do meu pai, estou aqui, não tenho nenhum problema. Então, deixem de, usando uma expressão, infelizmente, da moda, deixem de mimimi e menino tem que levar cinturada mesmo para aprender a respeitar. Então, são essas duas perguntas que eu queria saber o que tu achas, as tuas opiniões. Obrigada, Luiz. Quanto ao Conselho Tutelar, é mais uma vez a questão sobre o que temos e o que estamos fazendo, né? Quando a gente lê na Lei 8.069 qual é o papel do Conselho Tutelar, ele é um órgão responsável, ele é um órgão vinculado à administração pública municipal, composto por 5 conselheiros eleitos dentre membros da comunidade local, para ser um grande promotor de direitos da criança. Ele não é um órgão de repressão. Ele não foi pensado para ser um órgão de repressão, né? Ele tem uma série de competências que vão desde acolher denúncias de violação de direitos, até servir de base estatística para a produção de políticas públicas pela Câmara Municipal local. O que eu acredito é que esse modelo ele foi pensado para ser um ambiente democrático de participação da comunidade, né, e de envolvimento de lideranças locais para a promoção dos direitos infanto-juvenis, mas ele tem sido tomado por um político-partidarismo que tem impedido a adequada compreensão do que é o Conselho Tutelar. A gente vê, e aí eu estou falando da minha pura empiria, tá? Daquilo que eu vejo, não tenho pesquisa, a gente que é professor da universidade, tudo a gente quer demonstrar com dados, né, acadêmicos. Nesse caso, é só o que eu vejo, tá? Do que eu observo, das vezes que eu fui chamada para participar de formação de conselheiros tutelares, né? Cada município vai construir a lei dos seus conselhos de acordo com a sua realidade local. Então, tem municípios que cobram apenas critérios como o nível fundamental. Há municípios que cobram o nível superior. Isso faz diferença? Faz diferença, né? Mas a gente também tem que enxergar que de uns anos para cá, como é um processo eleitoral e eles cumprem mandato, a gente vê uma diferença entre aquele que é uma liderança comunitária, que não tem financiamento de nenhuma instituição por trás, interessada naquele cargo, né? E daquele que vem com financiamento. Quem tem mais amplitude, né? Quem alcança mais votos? E aí isso vai dar distorção na atuação do Conselho Tutelar. A gente tem também uma grande deficiência na formação. Esses conselheiros entram, agora eles têm que fazer uma prova antes de participarem do processo eleitoral, para eles demonstrarem o mínimo de conhecimento na área, né? Teve um ano, acho que faz 5 anos, eu estava até grávida do meu segundo filho, em Ananindeua aplicaram a prova, porque agora é uma obrigação legal, federal, uma lei nacional. Ninguém passou. Ou seja, não ia ter conselheiro tutelar. O que eles fizeram? Chamaram outros estudiosos da área, né? E nós fizemos um curso com os candidatos para eles poderem fazer a prova, para depois sair uma lista de prováveis eleitos, né? Então, veja que a gente tem uma série de deficiências e debilidades, mas o Conselho ele tem que se entender como uma porta de entrada, e é isso que diz a resolução do CONANDA sobre o Sistema de Garantia de Direitos. O Conselho Tutelar ele é a porta de entrada da criança para o atendimento pelo sistema. Então, se a criança não teve acesso à escola, é o conselho que tem que requisitar a matrícula, né? Se a criança não teve acesso ao registro civil, é o conselho que tem que requisitar o registro. Se a criança não teve acesso à vacina, é o conselho que tem que requisitar. Então, ele é muito mais um agente promotor do que um órgão repressor. O conselho tutelar não tem que sair correndo atrás do menino, ele tem que fazer busca ativa. É a sua compreensão do seu papel. Mas isso é um processo de formação contínua, né? Como a gente costuma dizer, quando eles estão já no meio para o final, que eles entendem o que eles têm que ser, aí acaba o mandato. Aí começa tudo de novo, né? Então, tem essa questão. Sobre a cultura de paz, é tão engraçado isso. Quando eu comecei a advogar,
no SEDECA, em 2002, nós fizemos parte de um convênio enorme, enorme, com todos os órgãos da rede, mais o governo do estado e a Unicef, e nós saímos rodando esse estado do Pará, fazendo formação de todos os agentes do sistema de garantia de direitos, né, sobre cultura de paz. E a gente falava dos direitos da criança e cultura de paz. Foi um trabalho muito, muito bem organizado, muito bem feito, né? Mas o tempo muda, as pessoas que estão nas instituições mudam, e a gente continua tendo necessidade de falar disso, né? A sociedade brasileira, ela precisa entender que nós não somos uma sociedade que vive verdadeiramente cultura de paz. Por isso que é importante continuar trabalhando esses temas, né? Nós somos uma sociedade extremamente violenta, racista, homofóbica, xenofóbica, né? Nós somos uma sociedade misógina, e isso faz parte das bases da educação de cada brasileiro e de cada brasileiro. A gente aprende isso desde pequeno. E é então nesse papel da família e da sociedade reconhecer que aquilo que eu repasso para minha criança, para o meu adolescente, vai compor, né, o que ela compreende de relacionamento social, que precisa servir de base para eu reanalisar algumas atitudes, né? Então, vou pegar o exemplo da palmada. Aliás, eu já discuti isso milhões de vezes, né? E todas as vezes vem esses argumentos que tu disseste, né? Eu apanhei e não morri. Eu também apanhei e não morri, né? Onde é que está a diferença que eu costumo dizer? Eu estudei, eu participei de uma série de discussões, eu ouvi uma série de reflexões, eu trabalhei em equipes multidisciplinares como advogada, junto com psicólogas e pedagogas, e tem uma coisa que eu aprendi que eu nunca mais me esqueci, né? Uma psicóloga, num debate, uma vez me disse assim: Andresa, o que tu achas que tu estás ensinando para o teu filho quando tu dá uma palmada? Tu estás ensinando limite, tu estás ensinando respeito, ou tu estás ensinando que ele pode resolver conflito com violência? Aí eu entendi, né? A gente ensina, quando utiliza a violência, a gente ensina que essa é uma forma possível de resolver nossos conflitos. E não é isso que nós queremos numa sociedade, né? Nós queremos que a gente saiba resolver os nossos conflitos sem utilizar violência. E assim, então, nos tornar uma sociedade em que as pessoas se sintam seguras, protegidas e livres, né? Isso que é, portanto, a nossa cultura de paz, que começa dentro de casa, né, e que se espalha e se espraia aí pela nossa sociedade. Não sei se respondi, tentei fazer algumas reflexões. Professora, a gente tem uma pergunta alguma. aqui. Nós temos algumas perguntas. Vou ler para a senhora porque fica melhor. A Jéssica Ferreira perguntou, inclusive tem a ver com o que a senhora estava falando agora há pouco, se a senhora quiser complementar. No texto dela diz: já ouvi muitos pais falarem sobre a questão de não poder bater na criança, com o argumento de que o Estado, a lei não pode interferir em como eles criam seus filhos. O que a senhora acha sobre essa questão? Se a senhora quiser complementar, né? Eu vou fazer outra pergunta. Eu sou professora, também não posso bater nos meus alunos. Às vezes até dá uma... Eu era sua aluna semestre passado. Posso. Eu sei, pois é, não posso, entendeu? Por que eu não posso, eu, enquanto professora? Porque não é mais nesse nível que as relações acontecem, né? Quando eu era criança, a professora ainda tinha a régua, a gente ainda levava reguada. Mas quando eu era criança, isso começou a ser entendido socialmente como algo impossível. Não dá mais para ter educação formal desse nível, né? Usava aquele chapeuzinho, colocava as crianças que eram consideradas burras no canto, expostas para toda a sala ver. A gente foi reinventando os métodos pedagógicos de ensino. Quando eu era criança, tinha uma pessoa na minha família que sofria violência doméstica. E as pessoas entendiam da minha família que ninguém devia se meter. E essa pessoa da minha família muitas vezes sofreu, quase morreu.
E aí, quando eu me tornei adolescente, isso mudou. As pessoas passaram a entender que esse tipo de violência não é mais possível. Porque o relacionamento afetivo, ele não tem que se pautar em violência. E hoje é reflexo dessas mesmas colocações, né? A relação de pai e filho é uma relação de afeto, de cuidado, de filiação, né? De responsabilidade. Ela não pode ser uma relação de violência. Aí sempre me perguntam assim, mas a senhora não apanhou? Muito, muito. E eu lembro de cada uma das vezes. E eu já falei para minha mãe, de cada uma das vezes, eu lembro. E a senhora tem filhos? Tenho. Tenho 2. Completamente diferentes um do outro. E o meu primeiro filho foi um grande teste. Eu digo que ele é o meu grande projeto político-pedagógico de vida, né? Nunca bati no Armando. Eu olho para ele e ele já entendeu a besteira, a necessidade de pedir desculpa, a necessidade de mudar. Ele já entendeu. Eu só olho, né? Aí ele já senta e igual a mãe, foi mal, né? Foi fácil, não foi? Não foi. Porque a outra coisa que as psicólogas, minhas amigas, me ensinaram é que quando a gente bate é porque a gente perdeu o controle. Quem é o adulto da relação? Né? A questão não é o Estado, porque a Lei Maria da Penha existe, mas os homens não pararam de matar as mulheres. A questão é o meu compromisso com a sociedade, né? E com uma cultura de relacionamento em igualdade. É isso. Então, se eu entendo que a criança é um ser que tem tantos direitos quanto eu tenho enquanto adulto, e que eu sou a responsável, porque eu sou a pessoa adulta e eu que tenho que fazer as reflexões dessa relação, para ela ser uma relação profícua, né, de respeito, que eu não precise me descontrolar para a criança entender o que ela tem que fazer, os limites que ela tem, aí eu não preciso bater. Mas isso é mudança de cultura, né? O que também não tem relação com uma série de formas de relacionamento de pais e filhos completamente abusivas de outra banda. Filhos completamente abusivos com os pais. Isso não tem relação com a ausência de palmada. Isso tem relação com uma ausência de presença, com uma ausência de respeito, de autoridade. Isso é diferente. É completamente diferente. Né? Então, nós temos que nos reeducar, todos nós, dentro desses novos fundamentos. É bom, é o que eu penso, né? Ninguém é obrigado a pensar como eu. Obrigada, O que mais? professora. O Márcio Antônio perguntou quais as principais diferenças entre as doutrinas da situação irregular e da proteção integral. Tá, a doutrina da situação irregular, do segundo Código de Menores de 79, só se voltava para a assistência, né, daqueles que estavam na condição de abandonados, delinquentes, ou os que eu chamei de mal comportados, aqueles que tinham comportamentos que não se adaptavam às regras sociais e comunitárias, que fossem menores de 18 anos. Então, quem eram essas pessoas? Nitidamente eram as pessoas mais pobres, né? Porque as famílias ricas não estavam dentro dessas categorizações. A proteção integral não faz essa discriminação. Ela se aplica a toda e qualquer criança, independente da sua condição, da cor da pele, da sua origem, da religião, da classe social, independente. Então, a diferença ela é profunda. A outra grande diferença é que a doutrina da situação irregular ela embasava atitudes interventivas do Estado na vida desse menor. A teoria da proteção integral reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. É diferente também. Tá? O que mais que temos, Aline? Não estou te ouvindo, mana. Desculpa. O Francinei fez o seguinte comentário. Apesar do avanço do arcabouço jurídico normativo em relação ao direito da criança e do adolescente, em específico, sobre a perspectiva da proteção e da condição peculiar de que estes sujeitos são pessoas em desenvolvimento, como a professora percebe a persistência ou até a reatualização entre profissionais, família e sociedade de noções higienistas de controle,
adultocêntricas em contradição com a noção de sujeito de direitos expressa e validadas em lei. Eu entendi. Eu percebo que essa reatualização ela acontece de diferentes formas e ela vem em diferentes perspectivas, né? Tudo aquilo que nós somos enquanto profissional é muito fruto das nossas experiências, mas também daquilo que a gente tem contato na nossa formação. Quando a gente começou a colocar dentro da grade do curso de Direito essa disciplina, a gente começou a ver uns debates, pelo menos comigo foi assim, né? Quando eu comecei a discutir, eu comecei a ver debates de situações que meus alunos estavam vivendo em casa. Porque a gente automaticamente começa a refletir sobre as nossas relações, né? E nós temos no mercado profissional uma série de agentes que não tiveram oportunidade de fazer essas discussões e ainda estão atuando com base naqueles seus valores pré-concebidos. Vou dar um exemplo, que nem é recente, mas é só para vocês verem como a gente ainda se depara com algumas coisas que a gente não consegue acreditar. Eu acompanhei há alguns anos, na minha atuação como advogada, acompanhei um menino, criança, até o serviço especializado, né, de atendimento a crianças vítimas de violência sexual, porque havia uma suspeita. Nesse serviço integrado, o menino foi atendido pelo serviço médico, depois passou pelo atendimento com assistência social. No atendimento à assistência social, depois do menino foi ouvida a mãe, eu acompanhei também. E aí a assistente social fez a seguinte fala: olha, nós temos que encaminhar o menino para psicóloga, porque você sabe, né, que o homossexualismo está aí mesmo. Aí eu me descontrolei, gente, é difícil para mim algumas vezes, sabe? O profissional, advogado, né, defensor, promotor de justiça, ele tem que ser equilibrado, mas nesse dia eu não consegui. E aí eu comecei a discutir com a assistente social. Eu disse, mas qual é a base, qual é o fundamento desse seu tipo de afirmação? Né? Primeiro que o homossexualismo não é mais. É homossexualidade, é uma condição da pessoa, a gente não está falando de doença. Segundo, qual é a relação que você faz com a suspeita de uma violência e o fato dessa pessoa se transformar? Como é que é isso? Aí foi uma discussão educada, claro, né? Mas assim, eu fiquei muito perturbada com esse tipo de posicionamento dentro de um serviço especializado para criança, dentro de uma profissão tão importante que é a assistência social. Então, esse tipo de coisa ainda acontece, é por isso que é importante a gente continuar fazendo esse tipo de formação, né? E mostrar quais são as bases. As bases hoje são as bases da igualdade, do respeito, da liberdade, né? Tudo mais. O que mais que temos, Aninha? Não te ouço. Professora, a Gabriela Cabral perguntou: no vídeo que a senhora passou antes do tópico sobre a Constituição de 88, é citado um sistema que acredito que o nome é CDBEM. A senhora poderia explicar sobre ele, se ainda existe atualmente ou se não, e se passou por alguma transformação? Todos passaram, tá? Os sistemas passaram por transformações. Hoje eles estão adequados à Lei 8.069, né? Nós vamos ter um sistema socioeducativo, tem inclusive uma legislação própria, que é a Lei do SINASE, e nós vamos ter um sistema protetivo, né? Voltado para o acolhimento das crianças que estão aí em situação de violação de direitos. Tá? Então, nós vamos ter esses sistemas muito bem estruturados, muito bem organizados, com a atuação de diferentes instâncias, são sistemas majoritariamente, e por causa da lei, né, são sistemas municipais, mas que estão funcionando de uma outra perspectiva. Não que as situações de violação de direitos não aconteçam mais, acontecem, tá? Mas os sistemas hoje estão adequados à nova legislação que nós temos. É só? Até aqui, somente essas dúvidas. Se a senhora quiser complementar alguma coisa, falar que vai enviar mais materiais para a gente. Eu gostaria só de dizer que vocês tenham uma excelente semana, aproveitem a formação. Essa é uma oportunidade realmente ímpar que o programa de extensão
coordenado aí pelo professor Luiz Alberto, está oportunizando, né? Muito feliz de saber que temos, não é só uma retórica, né? É uma realidade, temos 300 pessoas inscritas, né? Desejo sucesso na formação de vocês e mais uma vez obrigada. A gente que agradece, professora, pela sua disponibilidade, pela sua participação. Acredito que a aula acrescentou muito para todo mundo aqui. Uma pessoa que é expert no assunto. A gente agradece mais uma vez por isso. Andressa, muito obrigado pela participação. Eu sabia que quando eu tinha escolhido a Andressa, não ia errar e não errei, né? A Andressa é inerrável, né? Não dá para errar. Gostou? Gostou? Eu queria pedir para as promotoras de justiça e para os profissionais do Ministério Público que ligassem suas câmeras, para a gente poder fazer uma pequena apresentação, Andressa, dos nossos próximos palestrantes, né? Doutora Rosilene está ali no cantinho, doutora Viviane também aqui conosco. Amanhã nós temos o doutor Alexandre Tel. Alexandre Tel está aí conosco. Ô, Alexandre, tudo bem? Tudo bom? A Mônica está conosco, a doutora Cristina Romeiro também estava aqui ainda agora, havia entrando. Não sei se a Betânia. Oi, doutora Cristina, tudo bem? Doutora Betânia Vinagre também, doutora Margarida aqui conosco. Queria um pouco que a gente se apresentasse. Doutora Sandra. Vamos ver se... Mônica Freire. Doutora Sandra ali está aparecendo. Enquanto aqui as outras pessoas... Pessoal, nós temos aqui uma equipe fantástica construída aqui nessa parceria e nós ainda temos muitos encontros para discutir e caminhar. A ideia do planejamento, digamos assim, conteudista, era que a Andressa pudesse começar hoje com uma estrutura mais teórica, de surgimento e desenvolvimento do conceito de proteção da criança e do adolescente, como é que ele evolui, e ela já deu um marco aqui da mudança de paradigma sobre entender a criança e adolescente não como um jovem adulto, mas na fase em que ela está se encontrando de formação que todos nós passamos. E essa proteção é absolutamente importante para conseguir que nós formemos uma sociedade de adultos saudáveis. Não há adultos saudáveis sem uma infância e adolescente saudável. Então, eu queria, antes de nós fecharmos aqui, não sei se os nossos colegas do Ministério Público, membros e profissionais do Ministério Público, queriam dar uma palavrinha, senão eu faço só um merchan para amanhã e aí a gente encerra nosso encontro de hoje. Se alguém quiser a palavra franqueada. Não? Então, eu agradeço a participação de todos. Amanhã nós estamos às 15 horas, né? Falando, amanhã é a doutora Rosilene e o doutor Alexandre Tel, que vão falar sobre o Ministério Público e as promotorias, um pouquinho do arcabouço e da estrutura. Eu queria lembrar a todos a importância de nós começarmos no horário, em respeito a todos os 300 que estão inscritos. Eu também queria pedir, principalmente aos participantes, que não se esqueçam de identificar-se por nome e sobrenome no aparelho eletrônico que esteja utilizando, porque sem ele nós não vamos conseguir registrar a frequência. A frequência é registrada através de um aplicativo inserido no sistema do Zoom, então é preciso que seja registrado. Muita gente entrou com o nome do aparelho, outras pessoas entraram com o número de telefone e por aí em diante, isso torna impossível a identificação. Primeiro nome, então eu peço que todos se identifiquem, até para nós podermos resguardar a sala em termos de proteção para invasões e tudo mais, ok? Então, eu agradeço a participação de todos e todas nesse primeiro encontro muito exitoso e espero vocês amanhã às 15 horas. Muito obrigado, tenham um resto de dia agradável
e até logo.